Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. O almoço depois resolvesse, pronto. Mas resolveu-se, não é? Se nos sentamos, ficamos de pé. Então, boa tarde a todos, a quem está aqui neste auditório improvisado. Nós improvisamos num dos espaços mais bonitos deste museu. A quem nos ouve e quem nos vê a partir de casa, também o nosso boa tarde. Continuamos então aqui com a nossa senda de transmitir conhecimento, aquela coisa que hoje em dia não é muito popular, mas ainda há meia dúzia de chatos que gostam de participar e de promover eventos deste género. Agradecer ao Francisco, de facto, toda a gentileza que teve para connosco, de ter aceito prontamente o convite. Tivemos que adiar em virtude desta história do Covid, e agradecer imenso a disponibilidade num fim de semana. O Francisco é iburense, é meu colega de curso, História e Ramo Património Cultural. Também tem uma ampla investigação na área da História da Arte. Hoje em dia, a especialização dentro da Renascença, o maneirismo, e tem feito umas descobertas muito interessantes relativas a Estremoz e que eu tenho também oportunamente partilhado, e já fazia falta o Francisco vir a Estremoz apresentar o seu trabalho. E mais ainda, a tese de doutoramento está amplamente ligada a Estremoz, descobertas muito importantes para a história da arte portuguesa de extremocenses, de trabalho de extremocenses, como também vai ter a oportunidade de divulgar aqui. Mas o que eu trouxe aqui foi um artigo, eu sou daqueles que gosto de ir à academia.edu, quem gosta de investigação vai lá assiduamente, e vou colocando Estremoz e vou colocando algumas palavras-chave, e dei de caras com vários artigos do Francisco, e um dos quais relativos à azulejaria, de algo que é inédito. E eu pedi-lhe para vir partilhar a Estremoz, essa descoberta, que eu penso que é muito interessante na área da história da arte,
porque não é colocar em causa nada, mas acrescenta bastante ao que já se conhece e o que é muito importante. Renovo agradecimentos, caro Francisco, muito obrigado pelo teu trabalho, pela tua investigação e em Estremoz tens aqui também uma casa que te recebe. Muito obrigado então e passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Então, a todos, boa tarde. Saúde Francisco Bilu. Bem-vindo a Estremoz, tal como o Dr. Hugo Guerreiro referiu. Estremoz é a sua casa. Muito obrigado por ter vindo. Saúde também ao Dr. Hugo Guerreiro e na sua pessoa toda a Divisão de Cultura e todos aqueles que estão na produção e que têm permitido, também no âmbito do Museu Municipal, promover este ciclo de conferências. Já é a quarta, se não me falha a memória. E também saudar o Museu Berardo e também, que estão hoje também connosco aqui. Temos o privilégio de partilhar convosco este momento. Esta conferência insere-se no ciclo de conferências que tem tudo a ver com o espaço de excelência onde estamos, este espaço único e que é mais-valia para o nosso Conselho e para o nosso país também. Da Câmara Municipal e também saudar todos aqueles que nos veem através das redes sociais, não é? Hoje Estremoz está muito ativo, temos aí muita atividade em Estremoz, da cultura ao desporto, e é este tipo também de dinâmica que queremos incutir. E por isso muitas das pessoas verão seguramente a conferência no momento a posteriori, porque ficará sempre, não é, o registro disponível. Dizer-vos também que para mim, enquanto Presidente de Câmara, é um orgulho poder contar com a excelência daquilo que tem sido feito nesta área também da cultura. A cultura para nós é um investimento puro, não é? E apostamos fortemente na educação cultural e a toda a escala. Estremoz tem a sua beleza endógena, as suas potencialidades, e achamos que a cultura é algo e a aposta na cultura é algo que pode acrescentar mais-valia e incrementar também aqui um valor ao nosso Conselho. Portanto, desejar a todos que tenham uma boa conferência com o amigo Bilu. Também sei que tive conhecimento que a sua tese de doutoramento também versa muito sobre os Estremoz de alguma forma. Também dizer que teremos todo o gosto e no futuro até em termos de publicação, teremos todo o gosto em estar cá para apoiar, obviamente, naturalmente. Também dizer que provavelmente, e peço desculpa ao Francisco em primeiro lugar e a todos, não sei se conseguirei estar até ao fim, porque como eu referi, temos uma série do teatro aos colóquios, ao desporto. Felizmente temos um fim de semana muito ativo e também tenho o dever também de estar, mas estarei até que consiga. Ainda assim, reiterar o agradecimento, desejar que corra tudo bem e, sobretudo, muito obrigado, Francisco. Sinta-se em casa, Estremoz é a sua casa. Eu vou dispensar aqui o microfone. Bom, eu vou começar por dispensar o microfone, se me permite. Nasceu bem em casa. Então pronto, Muito bem, pronto. Então não tem problemas nenhum. Sim, senhor. Começar naturalmente por agradecer a vossa presença, evidentemente. Agradecer também a presença e as palavras simpáticas do Sr. Presidente da Câmara. E naturalmente agradecer ao Hugo Guerreiro, ao Dr. Hugo Guerreiro, a amabilidade do convite para estar hoje aqui a falar de um tema que eu devo-vos confessar que não é propriamente o meu tema de eleição. Isto é, não é a azulejaria, a cerâmica, a majólica, não é propriamente a minha área de trabalho. É uma área de gosto, é uma área de estudo, mas não é uma área de trabalho efetiva. Eu estou na escultura ao romano, no Renascimento, e a fazer sobre mármore de Estremoz, sobretudo de Estremoz, não é? Do anticlinal de Estremoz, mas pedra branca de Estremoz, como eles chamam. Era assim que se chamava antigamente, pedra branca de Estremoz. E é assim que devemos continuar a chamar. Portanto, agradecer o convite, agradecer a vossa presença, agradecer a presença do Sr. Presidente e começarmos naturalmente nesta pequena viagem que vos proponho fazermos durante uma hora, talvez, à volta disso, se não vos cansar muito. E começar onde temos que começar, evidentemente, não é? Vamos começar o mais recuado possível para tentarmos perceber a dinâmica que vai crescendo no país à volta da cerâmica e da produção cerâmica.
e, digamos, da qualificação da cerâmica como expressão decorativa, como expressão artística. E começamos justamente por ir aqui perto, ir a Évora, às posturas municipais do século XIV, do princípio do século XIV, ao título dos oleiros, digamos, às posturas municipais, que são muitas naturalmente, posturas no sentido de postas no papel, e que no título dos oleiros nos dão uma preciosa informação sobre aquilo que era produzido no século XV. No século XV, no século XIV, se calhar muito antes, e evidentemente também nos séculos posteriores. E vejam, cântaros de almude é uma medida, naturalmente, uma medida, cântaros de 16 canadas, infusas miãs pequenas, miãs médias, de 7 até 8 canadas, panelas, caldeirões, púcaros de água, sertãs, para frigir, com esta particularidade, sertãs para frigir, tigelas pequenas, pucarinhas, panelas de leite, alguidar para vender vinho, é curioso esta expressão, pucarinhos pequenos para os moços pequenos, assim mesmo, candeeiros, ladrilho de forno de palmo de largo e 2 dedos de grossura, digamos que é uma dimensão, telha de marca neste sentido de ser uma espécie de código de convenção sobre a medida. E como nós hoje ainda dizemos, uma marca, não é? Ou seja, uma medida. Pote grande ou pequeno, segundo o que levar cada almude. Portanto, isto é uma listagem das coisas que eram feitas em Évora, nas olarias de Évora, naturalmente, no princípio do século XIV, mas que naturalmente podemos empurrar até ao século XVI e mais. Uma pequena advertência, então, sobre os infratores. Nessa altura já havia a preocupação pela qualidade. E então, aos infratores, diz-se mesmo na postura, que ninguém seja tão ousado, neste caso um oleiro, né, que na louça que fizer lance cal, ou na areia. Portanto, não havia essa possibilidade. Ou outra coisa é salvo bom barro. Isso era fundamental. E o que fizer, e lhe vier a ser provado, seja preso e da cadeia pago para o Conselho por cada fornada de 200 reis. Era pesado, era uma multa pesada, devo-vos dizer, 200 reis na altura. Portanto, aqui se prova como em Évora, no princípio do século XIV, se estabelecia regras para a olaria, para a produção de peças de olaria. Olarias que são, peças de olaria que são, ou de cerâmica, que são muito aquelas que estão na imagem, que são peças reais, não são, digamos, réplicas, são peças reais que estão no Museu Municipal de Silves, no Museu de Arqueologia de Silves, e que são peças, algumas delas vindas de Estremoz, curiosamente. Alguns são barros de Estremoz. Peças identificadas como Estremoz. Nem todas, naturalmente, mas algumas são. E lá temos os púcaros, as tigelas, os cântaros, lá estão aquelas peças todas, umas mais antigas, outras mais recentes, mas todas num enquadramento cronológico à volta da Idade Média. Baixa Idade Média, à volta disso. E alguma vidrada, alguma delas já vidrada. Vamos ver o que é esta história da louça comum e a louça vidrada. E vamos ver, a partir do foral novo, o foral manuelino, naturalmente, de Estremoz, emitido pela Chancelaria Régia a 1 de junho de 1512. E nas cousas de pedra e barro, e note-se a referência à pedra e ao barro, que digamos que é uma tónica muito espalhada pelo país nas zonas de produção oleira e simultaneamente de escultura em pedra. Há uma relação direta, Estremoz até é um caso paradigmático. Coisas de pedra e barro. E diz-se na carta de foral, a dado momento, de toda a louça de barro do reino, portanto aquela que é produzida em Portugal, naturalmente, no continente, que não seja vidrada
a 4 réis por carga maior. Digamos que é um preço. Carga maior, uma carga de mula, de macho mula, de moar, uma besta moar, como se na altura chamava, não é? Porque havia a carga de homem, uma carga que uma pessoa podia transportar. Isto é uma carga maior, digamos assim. E se for vidrada, se a louça for vidrada, passa para o dobro, 8 réis. Passa de 4 para 8 réis, pela dita carga maior. E se for vidrada, e assim azulejos, a saber, 10 réis por carga maior. Vejam o que aumenta se for azulejo. Portanto, à medida que vamos refinando a produção da cerâmica, ela naturalmente é mais cara. E quem levar para seu uso das ditas coisas, até R$1 de portagem não pagará. E de modo barbeiro, agora começa a falar de pedra, das pedras. E de modo barbeiro, 3 réis. E de moinhos ou atafonas, 4 réis. E de mós de moer casca ou azeite, 8 réis. E por mós de mão de moer, isto é muito interessante. Há mós de moer manuais, ainda do período romano, provavelmente ainda vem do período romano, mós de moer manuais. Ainda se moía nesta altura, à mão, com coisas relativamente pequenas, coisas domésticas, naturalmente. E que trouxer, e por mós de mão de moer, pão ou mostarda, R$1. E que trouxer ao levar cada uma das ditas coisas para o seu uso não pagará. Ou seja, para o uso pessoal não se paga. E aqui é importante, não se pagará de barro nem pedra que se leve nem traga por nenhuma maneira, salvo de mármores de Levante. Isto é muito importante. É a primeira referência que aparece aos mármores no país. Curiosamente, estas pedras de Levante foram interpretadas em Évora, no Floral Manuel de Évora, como vindas do Oriente. Levante do Oriente. Não é. São pedras levantadas, pedras arrancadas. São pedras arrancadas. Mármore arrancado daqui, pois naturalmente não é mármore que vem do Oriente, que isso não faz sentido absolutamente nenhum. Mármores de Levante, dos quais se levará somente por carga maior R$1. E para seu uso não pagará em qualquer quantidade que os que as trouxerem ou levarem. Portanto, há uma regulamentação já perfeitamente definida no Floral Manuelino 1512, Floral de Estremoz, sobre coisas de pedra e barro, onde o mármore já tem uma atenção particular. Oleiros documentados em Estremoz no século XVI. Das minhas investigações, e nós, quando investigamos, muitas das vezes tropeçamos em coisas que não estamos à espera, naturalmente, como é evidente, não é? Mas não é por isso que as deixamos de acolher. Servem sempre como informação. Muitas das vezes guardamos, enfim, para complementar alguma informação que estejamos a trabalhar, outras vezes partilhamos, porque também é essa a nossa responsabilidade enquanto investigadores, que é partilhar com outros que têm essas especialidades, digamos assim. E nós temos, no século XVI, sobretudo a partir dos registros paroquiais, mas não só, temos referências pelo menos a 4 oleiros. Pelo menos a 4 oleiros. Certamente haveria mais, né? Certamente haveria mais. Mas estes ficaram na documentação. E um deles, eu reproduzi ali até o registro de batismo na extinta freguesia de Santo André, creio que é uma freguesia extinta, não é? Aliás, com esta particularidade de existir muita gente no século XVI, sobretudo no século XVI, que tenho investigado, em Estremoz, de nome André. Sobretudo artistas. Pedreiros, sobretudo Andrés. São batizados na freguesia de Santo André e ficam Andrés naturalmente, não é? É assim mesmo. Portanto, os Andrés aqui aparentemente têm a ver com a freguesia de Santo André. Este registro, em concreto, 1563, a 1 de novembro de 1563, em que há um Manuel, portanto, uma criança chamada Manuel, filho de Manuel Pires Oleiro. Manuel Pires Oleiro. E de sua mulher foram padrinhos, naturalmente, outro oleiro, evidentemente, né? Outro oleiro, Francisco Martins.
Portanto, temos este Francisco Martins registado 2 vezes, o Manuel Martins 1 vez, há um Manel Pires que aparece 2 vezes e há um João Álvares Chamoa. João Álvares Chamoa é naturalmente uma alcunha, né, digo eu, não sei se é uma alcunha que terá perdurado ainda aqui na toponímia, na antroponímia da região ou da zona, mas este Chamoa tem esta particularidade. Ele requer à Câmara, nas tais emendas que falávamos há pouco, as tais emendas camarárias, que são 2 livros preciosíssimos que a Câmara guarda, a Câmara Municipal guarda, no Arquivo Municipal, naturalmente, 2 preciosos livros de atas. Não é bem atas, são mais emendas. Ou seja, são requerimentos de pessoas normais, que requerem à Câmara um assunto qualquer e a Câmara despacha. Esses livros eu li, tive a oportunidade de os ler, praticamente estão todos transcritos, e é um retrato muito interessante dos cotidianos de Estremoz do século XVI, da segunda metade do século XVI. Muito, muito interessante, com as coisas mais pitorescas que vocês possam imaginar. Desde gente que quer vender cerejas. Cerejas. Imaginem, cerejas. Na praça, até gente que se queixa que os miúdos vão tomar banho ao tanque. Uns miúdos que saltaram um portão, um muro e foram apanhados a tomar banho dentro do tanque. Coisas deste género, coisas muito engraçadas para os cotidianos de Estremoz, é muito interessante. Bom, e este João Álvares Chamoa, oleiro, o que é que ele pede à Câmara? Que lhe deem um foro, ou seja, que aluguem um chão que o Conselho tem, portanto, que a Câmara tem, que é no sítio junto da porta, portanto, saindo da porta da barreira, que está maninho, ou seja, está inculto, não tem serventia nenhuma, não tem préstimo nenhum. E então o oleiro pede à Câmara que lhe arrendem por um valor aquele espaço, para fazer o quê? Bom, está-se mesmo a ver, não é? Porta da barreira, o que é que pode ser porta da barreira? Da barreira de barro, evidentemente, não é? Enfim, se estivéssemos no século XVII, com as fortificações, em que há barreiras, de facto, que se fazem barreiras de proteção às fortificações, podíamos ter dúvida, barreira no sentido de fortificação. Mas no século XVI, 1563, é capaz de ser mesmo barreira de barro. Uma barreira de barro, saindo da porta. Portanto, para ele fazer, naturalmente, barro, para ele fazer, enfim, a sua cerâmica, evidentemente. Não é? E a Câmara dá autorização, não está aqui o despacho, mas a seguir vê o despacho, que lhe dá, sim senhora, que fique lá com o foro por um vintém, que era uma coisa nada, na altura era quase dado, não é? Era quase dado. É uma emenda camarária de um sábado, porque a Câmara reunia sempre ao sábado, do dia 20 de outubro de 1564. É muito interessante esta referência e prova que na segunda metade do século XVI havia produção de cerâmica, sem problemas nenhuns, de gente a trabalhar, a produzir, digamos que as peças de cerâmica comum, evidentemente. Bom, mas notícias de louça vidrada e azulejos, um bocadinho antes. Em Évora, neste caso, a partir do Foral de Évora. E o que é que temos? Temos a transcrição, que diz, e por carga maior, cá está outra vez a carga maior, de besta cavalar, também se chamava assim, besta cavalar, de azulejos ou de málega, isto é muito importante, esta palavra, e de qualquer louça ou barro, ou obra de barro vidrada, assim do reino como fora dele, que os ditos homens de fora trouxerem para vender ou trazerem para fora do Conselho, pagarão 4 réis por carga menor, e por carga menor, aliás, 2 réis, e por costal, ou seja, uma carga às costas de uma pessoa, 1 real. A primeira vez que aparece, de facto, esta referência, azulejos ou de málega. Esta palavra málega tem sido interpretada nos forais, muitos forais,
E como sabem, desde 1500 até 1520, em todo o país se comemoraram os 500 anos dos forais. O primeiro é Lisboa, 1500, Évora vem logo a seguir, em 1501, e há forais até 1521 ou 22. Acho que o último até é 22. Ou seja, ainda estamos a comemorar ainda aos 500 anos de forais. E é importante percebermos que nessas leituras que foram feitas, quando aparece a palavra Málaga, as pessoas associam, digamos, a uma tigela. É uma tigela. E, portanto, loiça que tem a forma de tigela. Não tem nada a ver com isso, naturalmente. É a loiça trazida de Málaga. Assim mesmo, é Málaga. Porque era um dos sítios mais importantes de produção e exportação de peça de cerâmica vidrada, sobretudo cerâmica. Digamos, era um dos grandes centros produtores da Península Ibérica, naturalmente, Málaga. Sevilha também, como é óbvio, mas Málaga. E generalizou-se o consumo de loiça vidrada, loiça mais fina, loiça mais cara, como proveniente de Espanha, do sítio de Málaga, e ficou Málaga até aos nossos dias, enfim, até ao século XVI, andado. Portanto, é importante esta referência no Foral de Évora à loiça de Málaga, azulejos e loiça de Málaga. Bom, com o século XVI andando, temos ali por 1533, 38, obras muito importantes. Uma das principais obras feitas em meados do século XVI, que é o Convento de Cristo de Tomar. Já tinha havido uma grande empreitada manuelina, terminada ali por 1516, e depois o Dom João III, que sucede ao Dom Manuel, ali pelos anos de 30, precisamente nestes anos, faz uma grande obra de reforma do Convento de Cristo, que aliás tão grande, que a primeira preocupação foi tapar a obra manuelina. Aquela célebre janela que nós conhecemos do Convento de Cristo de Tomar foi literalmente apagada por esta obra do Dom João III. Só foi descoberta no século XIX, no final do século XIX. Foi tapada, foi quase emparedada. Mudou o gosto, mudou digamos, a estética. O próprio Dom João III queria fazer diferente do pai, evidentemente, e tapou a obra manuelina. Bom, ali por 1533, 38, temos notícias muito interessantes nos cadernos de obra. E estão ali as reproduções e as transcrições. E, por exemplo, naquela lá em cima diz, pagou mais o dito recebedor. O recebedor era quem recebia os dinheiros, naturalmente, da obra, não é? Era um cargo administrativo da obra. A Simão Rodrigues, oleiro de vidro. Portanto, há um Simão Rodrigues, oleiro de vidro. O que é que isto significa? Loiça vidrada, evidentemente. Quando se fala aqui em vidro, é loiça vidrada. Oleiro de loiça vidrada. 1200 azulejos, portanto, ele está a fazer azulejos, a 3 réis, que o responsável, o Frei António de Lisboa, né, na altura, mandou fazer para o ladrilhar das casas da rainha. Portanto, azulejos para ladrilhar, portanto, a prova de que os azulejos eram para o chão, eram para as paredes e para o chão, naturalmente, eram só para as paredes, para o chão, ladrilhar as casas da rainha, neste caso. No documento mais abaixo, lá se diz, um pouco mais à frente, que pagou mais o dito recebedor, 842 réis e meio de frete do dito azulejo, não este, outro, que eram 4.000 de Málaga até Lisboa. Ou seja, azulejo que foi importado diretamente de Málaga para Lisboa. É um frete, a pagar o frete. Como é que veio esta carga de azulejo? Pelo mar, através de um barco, pois, naturalmente. Né? Bom, mas chegando a Lisboa, como é que ele chegava a Tomar? Pelo Tejo. E então paga outra vez o frete, descargou para outro barco, para o barco subir, um barco mais pequeno, podia ser uma caravela, naturalmente, um barco mais pequeno, que subiu o Tejo até Tancos. Tancos era o sítio, era o porto terminal para Tomar. Portanto, as mercadorias chegavam até Tancos e depois iam, por carga maior, por carga menor, às costas, iam até Tomar. Tancos é muito importante nesta altura por causa disto, era um porto fluvial. Neste período, curiosamente, há gente encarregue de desassorear e limpar o Zézer para o tornar navegável até Tomar.
até às ferrarias de tomar. Há um Aires de Quintal que é o responsável por essa obra. Mas, pelos vistos, não era grande coisa, não é? Ou seja, eram para batéis, eram para barcos de baixo calado para chegarem com este tipo de coisas lá acima e não, se calhar, cargas tão grandes. Mas aqui a prova de que há fabricantes, produtores de azulejos em Lisboa, a produzir nesta altura, e outros que vinham importados de Málaga. Portanto, era assim o comércio, nesta altura, deste material. Bom, uma preciosidade, uma pequena graça, não é? Uma pequena graça. Então não há que há uma oleira também metida na documentação. Uma oleira. Bom, se calhar era comum, provavelmente até era comum aparecerem mulheres a trabalhar na olaria. Mas não é muito comum aparecerem nos documentos. Nos documentos é mais invulgar. Que existiam, a gente pode imaginar que sim, com certeza, mas que apareçam nos documentos é muito invulgar. E neste caso, é aqui um problema qualquer. Isto é a configuração dos coisas. Garanto-vos que esta imagem é a mesma reprodução não sei o que se passou. Hugo, olha, era uma imagem que, entretanto, ficou toda alterada. Vocês vão dizer, olha, a grande novidade, ele às tantas falhou, não é? Mas eu vou-vos jurar que realmente é um assento de batismo, e hoje até se pode ir digitalmente, diretamente à digitalização, de Olivença, de Nossa Senhora da Assunção de Olivença, e até tenho aqui como inédito, de facto é uma novidade inédita. Infelizmente, não podemos ver, vão ter que acreditar em mim que, de facto, há um registro e já nem sei o nome dela, estava convencido que estava aqui. Mas é uma senhora que tem um nome, chama-se Gomes, qualquer coisa Gomes, e é mulher, é Guilhermina, estou agora a falar de memória, Guilhermina Gomes, não está lá escrita Guilhermina, está uma coisa mais pequena, mais concisa, mas o sentido é Guilhermina Gomes, Oleira, assim mesmo, Oleira. Há alguém que pode dizer assim, mas não sabe que é oleira por ser a mulher de um oleiro? Acontece com alguma frequência que, por morte dos maridos, as mulheres ficam depois com aquilo que os maridos faziam. Não é? Acontece, por exemplo, em pinturas. Aparecem pintoras que não são pintoras, são as mulheres viúvas dos pintores. Mas neste caso concreto, deve ser mesmo uma oleira. Bom, Hugo, olha, nestas coisas da eletrónica e mas é estranho, não é? Mas é estranho. Os outros estão cá todos e esta imagem ficou destruída, não sei, alguma coisa se passou. Bom, Malagueiras em Coimbra. Já falámos da Málaga, portanto, loiça proveniente de Málaga. Ora, os portugueses, ou enfim, estrangeiros vivendo em Portugal, que faziam o tipo de cerâmica vinda de Málaga, eram malagueiros, pois naturalmente, faziam à imitação da loiça de Málaga. Eram malagueiros. Foi a maneira mais airosa de se resolver o nome de uma profissão nova, que afinal era uma profissão nova, trabalhar, digamos, uma cerâmica vidrada, que implicava forno, que implicava pintura. Foi a maneira airosa de chamar uma coisa nova, neste caso, malagueiros. E, curiosamente, os mais antigos malagueiros não estão em Lisboa. Não sei explicar porquê, não estão em Lisboa, ou se estão escondidos. Os primeiros malagueiros que aparecem no país têm em Coimbra. Por alguma razão haverá, com certeza, não é? Coimbra, naturalmente, era um território, do ponto de vista artístico, bastante dinâmico, nesta altura, no século XVI, meados do século XVI. Aliás, o primeiro renascimento é lá, vendo lá. E por alguma razão é lá que aparecem as primeiras referências a malagueiros. A António Simões, em 1545, a um Gaspar Esteves, malegueiro assim mesmo, em 46, e os respectivos assentos, neste caso, de batismos, são assentos de batismo. E vejam como a documentação nos ajuda, mesmo uma documentação que aparentemente não tem nada a ver com isto, mas de repente
aparecem as profissões, digamos, nos registros paroquiais, nos óbitos, nos casamentos, nos batismos. E isto é uma fonte importante de informação para nós, naturalmente. Não é? Há priores, quando estão a fazer os assentos dos registros paroquiais, são muito descritivos, outros nem tanto, mas muitos deles são descritivos. Fulano tal, com a profissão tal, morador na rua tal, são muito, às vezes a proveniência das pessoas, que não é de cá, ora estando cá, ora vindo não sei de onde, são muito detalhados, e isso é muito importante para quem estuda, para quem faz investigação em História da Arte. Bom, concluindo, sobre este mundo da cerâmica nacional e de importação no século XVI, em concreto. Oleiros, o que é que podíamos definir como um oleiro? Um oficial mecânico, porque eram oficiais mecânicos os que produziam coisas mecanicamente, os artesãos, naturalmente, né? Chamavam-se oficiais mecânicos, ofícios mecânicos, era assim que se chamavam. Produtores de cerâmica comum, normal, aquilo que nós vimos, começámos a falar, loiça vidrada comum, utilitária, e azulejos simples e de padrão. Coisas simples. Este é o mundo, é o universo dos oleiros. O que são então malagueiros? Oficiais mecânicos também, evidentemente. Também. Produtores de loiça branca, aquilo que mais tarde depois se acabará por chamar majólica, e temos aqui bons exemplos, muito bons exemplos da majólica. Portanto, é uma evolução do trabalho cerâmico. Azulejo de padrão também, naturalmente, e temos por aí também, digamos, de padrão e figurativo, ou outro tipo de obra vidrada, que implicava domínio artístico. Sobretudo aqui a componente artística é mais importante. E aparece aqui uma coisa nova, que são ladrilhadores. Uma profissão nova que aparece no século XVI, que não tem expressão nenhuma nos séculos anteriores, que aparece aqui já como uma identificação. Ladrilhadores, oficiais mecânicos, assentadores de azulejos, sobretudo. O que não quer dizer que não pudessem assentar, digamos, por exemplo, este chão. E se chamarem-se ladrilhadores, a quem aplica este chão. Cerâmica muito comum, mas sobretudo azulejos. Ora bem, mas Lisboa, evidentemente, é a capital do reino. E os malagueiros em Lisboa são os que vão ter, digamos, uma predominância na atividade, quer do ponto de vista da quantidade, quer da qualidade. O que é que nós podemos definir de Lisboa no século XVI? Uma cidade, como muitas outras cidades, mas esta, digamos, com uma escala maior. Uma cidade que galga os muros velhos, os muros, a cerca medieval, que se estabelece em bairros novos, na periferia da muralha antiga e, sobretudo, este alongamento da cidade ao longo do rio, não é? É um alongamento ribeirinho da cidade, que começa depois a pegar a Alcântara, ao Restelo, a Belém e por aí fora, e aqui para este lado também, para o lado de Sacavém, para este lado, não é? E, portanto, a cidade tem este alongamento ribeirinho, sobretudo no século XVI. A criação de freguesias, nesse movimento, evidentemente, depois. Por exemplo, a criação da freguesia de Santos o Velho em 1566. Santos o Velho é uma freguesia nuclear para a produção de cerâmica e azulejo no século XVI. Em 1551, este Cristóvão Rodrigues de Oliveira, neste sumário em que brevemente se contém algumas coisas da cidade de Lisboa, já identifica nem mais nem menos que 25 malagueiros. 25 malagueiros, o que é obra, não é? O que é obra. Realmente é uma produção de escala muito, muito interessante. Santos o Velho é, de facto, o coração da cerâmica lisboeta do século XVI, XVII, e por aí fora, e até ao XVIII. A toponímia a toponímia, neste caso, do século XVI é bastante esclarecedora, com aqueles 3 exemplos. Por exemplo, a Calçada das Flamengas, ou a Travessa do Oleiro, ou a Rua dos Pescadores.
dando-nos, digamos, dando-nos uma ambiência socioeconómica desta região, em que percebemos que há gente, comunidades estrangeiras a viver na região, na zona, neste caso flamengos, muitos flamengos, da zona que mais ou menos hoje poderíamos considerar a Bélgica, não é? Assim grosso modo, a Travessa do Oleiro, aqui não tem dúvida nenhuma, e Rua dos Pescadores, porque entretanto não deixa de ser, digamos, um sítio, não deixa de ser um sítio ligado ao rio e à atividade marítima e fluvial, naturalmente. Nesta zona, há 3 núcleos de oficinas bem identificados, de que na panorâmica de Lisboa, feita pelo pintor, um pintor importante, o primeiro dos grandes mestres, pintores de azulejos, o Gabriel Del Barco, pinta cerca de 1700, que é uma grande vista da cidade de Lisboa, que quando passa pelo Santos, e a igreja de Santos está aqui identificada, a igreja de Santos o Velho, identifica exatamente as zonas de produção de azulejos, de cerâmica, através dos fornos de cozer, naturalmente. Lá estão as fumarolas, as chaminés e as fumarolas das fábricas, das muitas fábricas, enfim, fábricas, entre aspas, evidentemente, destes fornos de produção e de cozer o barro, a cerâmica. Entretanto, ao nível dos 3 núcleos, o que é que temos então? Temos da área mais ocidental de Lisboa, desta freguesia de Santos o Velho, 2 olarias na Travessa de Sacramento e Rua do Olival, e uma à Porta Grande, entre as Janelas Verdes e a Pampulha. As Janelas Verdes ainda conhecemos bem este topónimo, naturalmente, por causa do Museu Nacional de Arte Antiga, não é? As Janelas Verdes. É nesta zona. O segundo núcleo, perto da paroquial, da igreja paroquial, e que são as olarias das ruas do Guarda-Mor e da Madragoa. Madragoa, que também é nesta zona. O terceiro e o mais numeroso núcleo situa-se mais no interior e é representado pelas olarias da Rua da Oliveira e Castelo Picão, onde há 2, da Rua do Pé de Ferro, onde há 3, e uma olaria na Rua das Madres, em pleno centro urbano de Mocambo. Palavra também curiosa, não é? Mocambo. Até há um anúncio, não é? Um anúncio de um café. Não é café Mocambo. Café de cevada de Mocambo. Produzido aqui em Mocambo, naturalmente, nesta antiga zona de Lisboa. Como veio, a toponímia não muda muito, o que é uma vantagem também. Já falámos dos ladrilhadores, como uma profissão nova, e aqui temos um caso concreto de mais um registro paroquial. Neste caso da freguesia do Loreto, da paróquia do Loreto, em que se diz que hoje, e esta não desconfigurou, curiosamente, isto não se desconfigurou. Hoje, 29 de junho, batizei Paula. Curioso, 29 de junho. Que dia é dia? 29 de junho é que dia? De São Pedro e de São Paulo. Que nome é que se dá a alguém que é batizada no dia de São Pedro e de São Paulo? Paula. Está-se mesmo a ver, não é? Está-se mesmo a ver porquê. Filha de Diogo Lopes, ladrilhador. E de Bárbara Paz. Depois há um Quintino de Vasconcelos que é padrinho, Catarina de Vasconcelos que é a madrinha, era de 1576. Portanto, temos aqui identificado um ladrilhador. Claramente, em 1576, há a profissão já perfeitamente definida de ladrilhador, como nós o entendemos. No livro do lançamento e serviço da cidade de Lisboa, que foi um levantamento de quem pagava CISA na altura, é um preciosíssimo documento que foi transcrito há muitos anos pelo Virgílio Correia, em vários volumes, e onde estão, digamos, todas as pessoas que pagavam CISA. E felizmente o que é que lá encontramos? Encontramos, além deste, que não aparece curiosamente, este Diogo Lopes, mas encontramos um Fernão Lopes, que é capaz de ser irmão, familiar próximo, certamente,
porque as profissões tendem a agrupar-se assim, do ponto de vista familiar, um Álvaro Fernandes, um António Domingos. Portanto, temos, pelo menos, nesta altura, 4 ladrilhadores perfeitamente implantados na cidade de Lisboa, o que significa que há encomenda suficiente para haver esta profissão. Portanto, há produção, há encomenda e há, naturalmente, a necessidade de haver profissionais que façam a aplicação, neste caso, de azulejo. E vamos aos irmãos Góes, que é provável que venham mesmo de uma povoação chamada Góes, na atual Holanda. É possível. Góes. Anos Gous. Ou João de Góis. Há um aportusamento sempre dos nomes, não é? Natural de Antuérpia, nós percebemos. E percebemos porquê? Porque, felizmente, mal para ele e felizmente para nós, todas estas pessoas que vinham do norte da Europa tinham ideias mais abertas, naturalmente, tinham uma percepção religiosa diferente, não eram todos luteranos, evidentemente que não eram, não é? Mas eram gente com ideias mais próximas do Lutero do que propriamente da Igreja Católica Romana, naturalmente. Não é? E, portanto, qualquer coisa que eles fizessem eram imediatamente denunciados. Comer a deshoras, vestir camisas lavadas, acender velas fora do templo. Isso era mais os judeus. Os luteranos tinham um problema terrível. É que não respeitavam comer carne. Não, quer dizer, comiam carne à sexta-feira. Não respeitavam. E descuidavam-se e comiam carne à sexta-feira, o que era um problema para eles, tremendo, não é? Outra questão que eles, descuidavam-se e eram denunciados. Não respeitavam as imagens como os católicos respeitavam. Desenhavam, inclusive, das imagens. Faziam as imagens que tinham que fazer porque era o ganha-pão. Mas não tinham uma veneração pelas imagens. E isso causava-lhe dissabores com a Inquisição grandes. Portanto, infelizmente para eles, mas felizmente para nós. Porque sem esses autos da Inquisição nós não tínhamos acesso, digamos, à história de vida desta gente. Não é? Pronto. É assim, portanto, os autos da Inquisição conservam-se destas pessoas, não é? E nós vamos ler e percebemos o que é que se passou, não é? E estas informações todas vêm daí. E, portanto, ele veio de Antuérpia, está lá grafado Anvers. Aliás, até está mais abreviado, Anvers. O que lá está escrito é Anvers. Anvers, Antuérpia. Anvers é a expressão francesa de Antuérpia. Chegou a Lisboa à volta de 1553, provindo de Sevilha, porque ele a certa altura diz que passou por Sevilha, conseguindo em poucos anos o invejável estatuto de mestre de Málaga Branca. Era logo identificado como mestre. Quando são identificados como mestres é porque são muito bons. Tinham o reconhecimento dos pares, têm o reconhecimento social que são mestres. Portanto, gente importante. Mestre de Málaga Branca. Já percebemos o que é a Málaga e branco, que vem dar aqui esta ideia de que é mesmo loiça branca, portanto, majólica, não é? Vive e trabalha ao Convento da Esperança, naquela zona do Convento da Esperança, em casas de Isabel Gomes. Casou em Lisboa, numa data que não conseguimos apurar, com uma portuguesa, isso é, já é a citação do documento, uma portuguesa chamada Branca Coutinho. Não sabemos quem é a Branca Coutinho. Nem sabemos se ela tem alguma relação com os Coutinho, a família importante. Os Coutinho. Condes do Redondo, né? Condes do Redondo, os Coutinho. Mas não deve ser, certamente. Não veio só, pois que, a dado passo do seu processo de Inquisição, refere-se a um irmão mais novo, o tal Filipe de Góis, mas também mestre de loiça vidrada, tal como o irmão, os dois, mestres de loiça vidrada ou mestres de Málaga Branca. Que em 1561, portanto, quando o irmão estava a depor na Inquisição, disse que ele não estava em Lisboa porque era ido para a Flandres. Provando-se que esta gente tinha muita ligação com a sua pátria, com a sua terra natal, naturalmente, né? Iam e vinham. Aliás, em Lisboa até há, junto, aliás, dos fornos de cozer o vidro, de cozer a cerâmica, existe uma coisa chamada Canal de Flandres. Canal de Flandres.
É o teu, é o teu, é o teu. Podia ser o meu, mas está desligado. Filipe de Góis, o irmão. E peço desculpa, vou só aqui molhar os lábios. Filipe de Góis. Vive na Rua da Pampulha. É a referência que temos dele em 65. Foi em 61, mas já estava em 65. Voltou. Este voltou. Este não teve problemas com a Inquisição. O irmão sim, mas ele não. E os seus rendimentos estavam avaliados em 8.000 réis, o que não é mau. 8.000 réis é uma boa maquia, um bom rendimento para quem vive da cerâmica na altura. Sabe-se da denúncia feita à Inquisição pelo pintor Marçal de Matos, que é um pintor, é um ceramista muito importante aqui na Lisboa do século XVI, já vamos falar dele. Esta Inquisição feita esta denúncia feita pelo Marçal de Matos era um colega de ofício, né? Um colega de ofício que denuncia o outro. Pode ser uma questão de rivalidade, pode. Mas eu que li já milhares de processos da Inquisição, estou convencido também que há outra questão. Além da rivalidade artística entre uns e outros. É muito simples. Nós aqui, vamos a imaginar, nós aqui testemunhamos uma coisa que foge do canónico. Não é? Qualquer coisa que vimos aqui. Temos a obrigação de ver, de denunciar. Pois se nós não denunciamos, alguém chega primeiro e diz, olha, viu isto e Cicrano e Beltrano não viram e não disseram. Temos nós um problema com a Inquisição nessa altura. Portanto, se nós vimos e não denunciamos, nós também ficamos implicados nesse processo. Portanto, é um círculo, é uma rede de que se alimenta a Inquisição, naturalmente, não é? E que é o combustível da Inquisição, é a denúncia. A denúncia é que é o combustível da Inquisição. Portanto, pode ter acontecido isso. Ele fez um disparate qualquer, à luz dos preceitos católicos. Este viu e foi a correr à Inquisição, denunciá-lo, naturalmente, antes que alguém dissesse, mas você esteve lá e não disse nada. Eu conheço, inclusive, um processo interessantíssimo, sob muitos pontos de vista, de um pintor que era frade, fugiu do convento, fugiu a pé para Roma, imaginem vocês, fugiu a pé para ser pintor. Imagina, isto é 1690, no final do século XVI. Casou 2 vezes, foi para Angola, de Angola foi para Pernambuco, para o Brasil. E o que é que ele fez em Pernambuco? Foi acusar um pobre desgraçado. Mal sabendo ele, quando chegou a Lisboa, foi ele acusado de ter fugido do convento, de fazer apostasia e de ter casado 2 vezes. Né? Morreu na Inquisição, morreu nos cáceres da Inquisição. Mas foi o primeiro a denunciar outro. Né? Ele provou do seu próprio veneno, mas é assim. Portanto, não podemos ver isto não sempre como uma relação de ódio ou de vingança, ou de, enfim, uma certa rivalidade entre os ofícios. Onde é que vivia então o Filipe de Góis? Era um homem de boa estatura, barba loura, também se percebe, digamos, a geografia dele, e que morava ao tempo na Praia da Boa Vista, onde estão as casas caídas no forno onde se cose a louça vidrada. Não podia ser mais explícito o sítio onde ele vive. Na altura da denúncia, Marçal de Matos, o pintor, estava a pintar em casa dele, um arco para a capela de Nossa Senhora da Conceição, que é a Igreja da Misericórdia de Lisboa. Imagino eu que pudesse ser o arco da Capela Mor, pois faz sentido que seja. O que leva a ponderar a hipótese de Filipe de Góis e Marçal de Matos trabalharem juntos em obra cerâmica. Isto é um dado também importante. É provável que a família ceramista de Matos, portanto, o Francisco e Marçal de Matos, que estão muito ativos no final do século XVI, que esta família tenha trabalhado com os irmãos Góis, com o Filipe e o João de Góis, dando continuidade na Lisboa do final do século XVI ao modo flamengo de pintar, a majolia figurativa, sobretudo, curiosamente introduzida em Antuérpia, portanto, na terra deles, cedo, 1513. Foi lá introduzida por um italiano, de Veneza.
um Guido da Andrea de Savino, curiosamente. Ou seja, são os italianos que levam para Flandres a arte da majólica e são os flamencos que transportam depois para a Península Ibérica esta arte, mais tarde. Os irmãos Góes para Portugal e o Juan Flores, João Flores, como dizem Juan Flores, como dizem os espanhóis, para a Espanha, sobretudo ali para a zona de Talavera, que se transforma num centro importantíssimo de produção cerâmica ibérica no período, em meados do século XVI. E este João Flores, enfim, que faz escola, que faz oficina, depois acaba por ser chamado para pintor régio, para pintor ceramista régio do próprio Filipe II, o primeiro de Portugal. Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. E até se diz hoje, há investigação que diz que este Juan Flores, este Ião Flores, até trabalhou em Portugal, no Bacalhoa. Enfim. Mas eu aí não me meto. Não é assunto que me meta. Mas meto-me neste, que é um dado muito importante para aferirmos o estatuto do João de Góis, deste pintor ceramista, que é a relação que ele tem com o Nicolau de Frias. Nicolau de Frias é talvez um dos mais importantes arquitetos do século XVI, do final do século XVI. Qual é a grande obra dele? Várias, naturalmente, mas a mais significativa. O Paço Ducal de Vila Viçosa. Exatamente esta fachada foi em boa parte, ainda hoje se discute, se ela foi pensada um bocadinho antes ou se ela de facto é mesmo pensada de raiz pelo Nicolau de Frias. Certo é que há mesmo documentação que dá o Nicolau de Frias a fazer, se não a fachada de origem, pelo menos a continuar substancialmente o trabalho. Portanto, este Nicolau de Frias que aparece aqui como marceneiro, imagina, marceneiro. Ele diz, a certa altura, que é Nicolau de Frias marceneiro, porque ele aprendeu na oficina do pai, do Pedro de Frias, que trabalhou em Évora, curiosamente, ao serviço do cardeal Dom Henrique, este Pedro de Frias. O filho dele é marceneiro, de profissão, atualmente, mas depois vai para a Itália, estuda e quando vem já é um arquiteto, já é alguém com, digamos, estatuto. Aliás, um estatuto tão importante, quando ele chega de Itália, a primeira obra que se encarrega é ver, pela primeira vez, a viabilidade do aqueduto das águas livres, do Ou seja, é ele que se responsabiliza por averiguar da possibilidade técnica de trazer a água a Lisboa. Pelos sinais antigos dos romanos, curiosamente, né? Obra que depois há de tardar muito, e há de ser só consumada no reinado de Dom João V, 1700 e tal. Mas é este Nicolau de Frias, de facto, um personagem. Ora, o que é que ele está a fazer aqui num assento de batismo de uma filha ou de um filho, do Ambrósio, não é? Batizei eu, Pero Lopes, por uma criança por nome Ambrósio. Curiosamente, o João de Góis teve um filho Ambrósio e o Filipe de Góis outro filho de Ambrósio. Tem 2 filhos Ambrósios, que é uma coisa curiosa. E, portanto, quem é o padrinho então da criança é este Nicolau de Frias, marceneiro. Portanto, uma relação de trabalho muito próxima. E o que é que isto pode significar? Bom, aquilo que nós imaginamos é que os trabalhos de arquitetura não podem ser desligados naturalmente da componente decorativa. Ou seja, quem produz e quem desenha peças arquitetónicas está preocupado também com os revestimentos das superfícies. Portanto, há uma relação muito próxima entre os artistas que vão decorar os interiores com os arquitetos. Portanto, há uma relação muito próxima de trabalho, evidentemente, não é? Numa altura em que não há propriamente, digamos, relações estanques entre os profissionais, entre os artistas, naturalmente. Há uma grande cumplicidade de trabalho e há muita versatilidade no trabalho. Um arquiteto pode ser um escultor, pode ser um pedreiro, pode ter uma componente escultórica, pode ser, às vezes, é raro serem pintores, mas são muito ecléticos. Os artistas no século XVI e noutros séculos, mas concretamente no século XVI, são muito ecléticos, muito ecléticos. Isso os documentos provam-no à exaustão.
Curiosamente, o meu orientador de tese, o professor Rafael Moreira, não gosta disto. Né? Acha que não. Acham que um arquiteto é um arquiteto, um mestre de obras, um pedreiro é um pedreiro. Não gosta disto, né? E teima nisto. Né? Mas os documentos provam-no à exaustão. Ora bem, João de Góis, quando é preso pela Inquisição, em junho de 61, diz a idade, tem 25 anos, nessa altura já casaram uma segunda vez com uma Maria de Góis, que tem o nome do marido, filha de Tassin de Lorrey, francês. Reparem, digamos, a comunidade estrangeira em Lisboa, que é muito grande e muito importante, sobretudo para trabalhos mecânicos, naturalmente, né? Onde Portugal carecia sempre muito de oficiais mecânicos, em muitas áreas, até barbeiros, calceteiros. Gente que vinha trabalhar para Portugal, porque ninguém cá queria trabalhar, naturalmente, havia pouca gente a trabalhar os ofícios mecânicos. O que é que ele diz então? Diz que tem consigo oficiais e criados, trabalham com ele oficiais e criados. Quem são? Um Diogo Lopes, já falámos aqui de um Diogo Lopes ladrilhador, se vocês se recordam. Pode ser a mesma pessoa. Morador da Moraria, na zona de implantação da produção cerâmica em Lisboa. Um Lopo de Lição, oleiro castelhano, uma relação também com Castela, o que se percebe. Morador da Boa Vista, nos tais fornos de cozer o vidro. E um Vicente, tem que ver, é Vicente, não é? Vicente, veneziano. Curiosamente, a origem da Majólica. É engraçado, temos um veneziano em Lisboa a trabalhar com o João de Góis. Criado, neste caso, criado dele. É um criado. E morador em casa do réu, portanto, vivia mesmo com ele. Um dado importante dos autos do João de Góis é a presença documentada deste padre Silvestre Jorge. De repente aparece a referência ao Silvestre Jorge, em casa de João de Góis, em novembro de 59. Ora, este padre Silvestre Góis é nem mais nem menos que o primeiro grande arquiteto tracista da Companhia de Jesus, que acabava de ser fundada. E foi ele, praticamente, digamos, quem idealizou as primeiras obras da Companhia de Jesus, nomeadamente São Roque, que é a casa-mãe dos jesuítas em Portugal. Isto porquê? Porque ele, de 60 a 1608, e vejam o tempo de duração, foi o prefeito das obras de São Roque. Prefeito das obras. Portanto, o responsável máximo pelas obras. Ora, o que é que ele estaria a fazer em casa de João de Góis? O prefeito das obras de São Roque? Certamente a negociar trabalho, né? Trabalho. Uma encomenda artística, certamente, que se perdeu, nós não sabemos exatamente o que foi, mas é importante este dado, é um dado importante. O que significa que este João de Góis é uma figura de primeiro plano, é um artista de primeiro plano a trabalhar com os melhores encomendadores neste período. Pronto, é o que eu digo aqui assim, nada subsiste então de São Roque que possa ser atribuído aos irmãos Góis, nem no estilo nem na cronologia, mas da família que lhe sucede, que é o tal Marçal e Francisco de Matos. Irmãos, talvez irmãos. Bom, não temos em São Roque, mas temos na Igreja da Graça de Lisboa. E assinado. Esta que é, de facto, a novidade. E, enfim, eu tenho essa pequena vaidade de ter encontrado, não eu concretamente a assinatura, porque quem encontrou esta assinatura de João de Góis foi uma equipa de especialistas que analisaram ao detalhe o que resta da obra de João de Góis, mas cometeram um deslize que me foi a mim muito importante. Não é? Eles chegaram ao João de Góis, identificaram o monograma pintado no azulejo, chegaram ao nome do João de Góis, chegaram ao processo de inquisição do João de Góis e esqueceram-se de um pequeno pormenor. Esqueceram-se de ver a assinatura dele. Quer dizer, que fizeram quase a conclusão, mas depois faltou o remate. E eu digo, bom, mas se eles não perceberam que o João de Góis assina assim, tem que ser eu a escrever, não é? Escrevi um artigozinho para a Academia, que depois foi publicado, sim, mas foi publicado na Artis. Na Artis está publicado, então, já com melhor detalhe, com mais cuidado.
Hans Góis. Lá está, naquela figura, naquele putti, que é assim que tecnicamente se chamam estas figuras de miúdos, desnudos. Putti, a nossa palavra puto vem daqui, naturalmente, putti. Puto, aliás, puto é singular, putti é plural, putti é plural. É um puto, é mesmo um puto, que ali está. Tem um livro na mão, segura um livro e na folha do livro lá está. Vê-se perfeitamente, eu até me vou aqui aproximar, não sei se... Aqui está esta figurinha, o H, o G, portanto, exatamente como a assinatura dele. Esta é a assinatura tirada dos autos da Inquisição. O Hans, ou João, enfim, e de Góis. Portanto, é uma assinatura dele sem discussão absolutamente nenhuma, não é? E a assinatura dele também é interessante porque faz lembrar outras assinaturas de flamengos. E ali ao lado estão duas assinaturas de gente flamenga muito importante. Aquela primeira assinatura, a primeira neste sentido, esta, é de um tapeteiro holandês muito conhecido, que eu não tenho agora de memória o nome, mas é muito conhecido este tapeteiro, que faz grandes tapetes para as casas reais da Europa, e que assina assim, reparem com aquele 4 com uma cruz, um 4 às vezes ao contrário, e um marceneiro, a seguir a assinatura de um marceneiro que é um João de Antuérpia, ou coisa assim. É marceneiro que trabalha para a rainha Dona Catarina, no século XVI. Portanto, reparem que é um monograma, uma marca distintiva dos oficiais que trabalham, sobretudo na zona da Flandres. E cá estão, então, algumas peças que sobreviveram do que eles fizeram, muito, com certeza, que fizeram na Igreja da Graça de Lisboa, na antesacristia da Igreja. E há aqui uma nota que também é importante. O João de Góis é preso na Inquisição em 1561 para aquelas coisas comuns de abjurar, comer carne às sextas-feiras, não ter muita crença nas imagens. Bastou isso, não é? Mas ele tem um estatuto de mestre oleiro, mestre de Málaga, e, portanto, de loiça vidrada, e, portanto, ali por 62 ele já está fora. A Inquisição parece-lhe perdoar, portanto, através do Estatuto, certamente, ou por causa do Estatuto, e, portanto, em 62 ele já está em liberdade. E se formos aos registros paroquiais de Santos o Velho, muitos assentos de batismo, muitos assentos de casamento, sobretudo, casamento de outros, naturalmente, e lá apadrinhar filhos de outros e casamentos de outros, de amigos. São vários, não é? É uma lista de 6 ou 7 registros na paroquial de Santos o Velho. E faz parte da confraria do Santíssimo Sacramento, também de Santos o Velho. Portanto, socialmente está muito integrado na sociedade lisboeta de meados da segunda metade do século XVI. É aqui que está este trabalho de João de Góis, assinado, muito na antesacristia, muito fragmentado, portanto não temos hoje uma percepção, enfim, da riqueza ornamental dos painéis que ele pintou, mas temos a percepção da qualidade dele, naturalmente, não é? Que não era um pintor naturalmente brilhante, não era um pintor de primeira plana, evidentemente, mas era alguém que dominava a técnica, e isso era muito importante. A técnica da majólica. Bom, agora as novidades, as recentíssimas novidades sobre João de Góis, as mais recentes, em que uma equipa de investigadores, eu não sei se tenho aqui até a referência não, mas era suposto ter aqui a referência deles. Qualquer coisa falha cá em cima também, estava aqui a referência, sei o que é que se passou para aqui. Bom, e para a próxima, em vez de trazer o PowerPoint, trago o PDF e pronto, e o problema fica logo resolvido. Lá em cima estava o nome da equipa que está a estudar
há alguns episódios artísticos da azulejaria do final do século XVI, e agora não os tenho de memória, é uma equipa vasta. É a tal equipa que identificou a assinatura do João de Góis. É gente do LNEC, exatamente. Mas é uma equipa alargada, são 6 ou 7 investigadores. Isso. Estavam aí o nome deles, está lá em cima, olha, não sei o que é que se passou, estava lá em cima. Para uma desconfiguração qualquer. Bom, e que publicaram nesta última revista algumas novidades, e a novidade mais surpreendente é esta. Neste painel que tem sido atribuído ao Marçal de Matos, ao pintor Marçal de Matos, de 1580, a data, em princípio, será à volta disto, não temos certeza exata, ou não há certeza exata, pois eles acham que é do João de Góis. Esta equipa acha que é do João de Góis. E porquê? Porque naquela figura de São João Evangelista, creio que é a figura de São João Evangelista, na escritura que ele está a fazer, naquele papel, eles conseguem identificar nestes garatujos, feito em Lisboa por João de Góis, aparentemente. Não é? Eu devo-vos confessar que, bom, a imagem também é o que vale, também é melhor, naturalmente, porque eles baseiam-se na fotografia de pormenor, e, portanto, eles têm, certamente, mais pormenor do que está aqui. Eu não consigo ler bem isto que eles ali têm. Mas acredito que sim. Acredito que seja um feito em Lisboa. Não percebo porque é que ele não escreve Lisboa por completo. Realmente lê-se João. Aqui lê-se João. João, aqui. Bom, vamos acreditar que sim. Vamos acreditar que é mesmo de João de Góis. Portanto, este painel que está hoje no Museu Nacional do Azulejo, grande painel, talvez a obra-prima da majólica, da pintura majólica portuguesa do século XVI, do final do século XVI, tem que ser alterada à autoria, não do Marçal de Matos, mas ao João de Góis. É esta a proposta desta equipa. Estou a vendê-la como a comprei, naturalmente, baseiam-se nesta interpretação, é discutível, mas vamos aceitar que, de facto, tem a razão, e o que está lá escrito, como já percebemos que ele também escreve, é mesmo João de Góis. Uma coisa assim muito... E depois há uma data, curiosamente, a seguir há uma data, que não se percebe bem aos tantos dias, mas não se percebe depois o quê. Esta equipa volta à carga para nos certificar de que este painel de azulejos que está na Bacalhoa, que é o rapto da Europa, é também de João de Góis. Mas aqui utilizam métodos diferentes. Eles aqui utilizam análises químicas à primeira cozedura do barro, aquilo que se chama chacota ou enxacota, a palavra é curiosa, chacota ou enxacota. E, portanto, a partir das características químicas do vidrado, atribuem ao João de Góis, porque fizeram também essas análises às peças do João de Góis, naturalmente, e comparam e a coisa bate certo. Aparentemente, é o mesmo pintor. Esta equipa, entretanto, disserta um bocadinho sobre esta imagem, mas falhou-lhes a eles uma coisa. E é importante para percebermos a qualidade do João de Góis. É que os modelos do João de Góis não são modelos, ou podem ser, mas não são exclusivamente modelos de gravuras da época. Ele está-se a basear em imagens já romanas. Ou seja, há uma leitura da antiguidade que o próprio João de Góis faz, nomeadamente na representação do véu da Europa, a ser raptada por Júpiter, portanto, disfarçado de boi, naturalmente, que a leva, né? E, portanto, falhou esta pequena componente, que o João de Góis já é alguém que se interessa também pela origem das imagens. Ele não está simplesmente a reproduzir. Ele está também preocupado com a representação primeira das imagens, neste caso, um mosaico romano, do século I ou século II, por aí. E termino, porque falámos em João de Flores, João Floris, o grande centro produtor
de Málaga, de Loiça, como nós chamamos cá de Málaga, que é Talavera, né? Talavera La Real. E eu terminaria com esta citação do Manuel Severino de Faria, um eiburense, um célebre eiburense, que nas notícias de Portugal diz isto, e estamos a falar de 1655, portanto, não muito distante desta época que tivemos a tratar. Poucos anos há, podem ser 20 ou 30, nestes poucos anos há, podem ser 20 ou 30, que um oleiro que veio de Talavera a Lisboa, vendo a bondade do barro da terra, começou a lavrar louça vidrada branca, a majólica. Não só como a de Talavera, que já tinha fama reputadíssima na época, mas como a da China, que então essa ainda era melhor ainda, né? Melhor ainda. Porcelana, naturalmente, porcelana. Porque a formosura e perfeição podem competir as porcelanas de Lisboa com as do Oriente. E imitando outros oficiais. Cresceu a mercadoria de maneira que não somente está o reino cheio desta louça, mas muita dela vai muita de carregação para barra fora. Ou seja, a ideia de que Lisboa já era um polo de exportação deste tipo de louça e que se era assim por meados do século XVII, certamente se deveu e muito à presença destes dois irmãos flamengos que introduziram, na minha opinião, a majólica em Portugal no final do século XVI, sobretudo a partir de Lisboa. E pronto. Tenho a minha... Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Foi magnífico. Alguma coisa que queiram perguntar, estejam à vontade. Se há alguma questão que queiram colocar ao Francisco, acho que foi uma aula, né? Foi mais do que uma conferência, foi uma aula. Na profundidade da análise, portanto, do tema que traz aqui hoje, mas são duas notas. Uma delas, era necessário, acho eu, tanto que alguém, portanto, com capacidade e notoriedade e conhecimentos para tal, esclarecesse, portanto, efetivamente a questão da designação, porque malegueiro, málega, malagueiro ou malegueiro aparecem correntemente misturados em diversas publicações, sem saber, afinal, portanto, qual é, portanto, a palavra, portanto, correta. Isso é um pequeno à parte. Exatamente. Uma outra questão que me fez um bocado de complicação, e não complicação, mas o que acontece é que a nova profissão de ladrilhador, portanto no século XVI, 1500 e tal, não teve depois repercussão nos centros oleiros, portanto, agora, em que a palavra, portanto, o objeto, o ladrilho, ou seja lá que forma que fosse a denominação que tivesse, esse sim deu origem a designações específicas, portanto, do oleiro, como o tijoleiro, portanto, o fabricante de telha, o telheiro, e até, em alguns casos, citado por alguns autores, nomeadamente o nosso saudoso Muniz, do talheiro, que seria um oleiro especializado no fabrico de talhas. Quer dizer, enquanto uma nova profissão para a aplicação, não para a feitura, apareceu no século XX, esse mesmo facto, portanto, é atribuído a quem produz a matéria-prima para esses trabalharem. Portanto, e hoje, pronto, já não se fala, talvez agora modernamente, com os novos materiais, haja algumas especialidades, mas não se podem ser consideradas profissão. Uma segunda questão. Quando refere aí, portanto, aquela questão do alguidar, portanto, para servir vinho, já não é a primeira vez que eu vi essa citação, e ponho-me a pensar, uma vertente
que não é alguidar, portanto, porque é um objeto específico que pode ou não ter a forma de alguidar, mas normalmente não é considerado um alguidar pela sua morfologia, é o alcadafo ou alcadef, que existiam nas antigas tabernas e que normalmente eram em duas superfícies, uma furada, essa pode ser movível ou não, e onde se servia, portanto, o vinho nos copos, e normalmente como o pessoal, portanto, cliente queria o copo cheio, havia sempre algo que se entornava e por isso na parte de baixo havia depois um tubo de escoamento que estava fechado com uma rolha, mas que ao fim do dia o taberneiro recolhia, portanto, essas sobras. Também tenho na minha coleção, portanto, um alguidar que curiosamente tem na interseção do fundo, portanto, com a aba, no vinco, uma estrutura tubular e que eu presumo que serviria um pouco para os mesmos fins. Ou seja, os garrafões, porque nessa altura não se enchiam garrafas da venda de vinho, enchiam-se garrafões de maior ou menor capacidade, que esse alguidar, portanto, que é grande, servisse para essas desfegas e acumulando-se, portanto, o restante no fundo e então depois, no final, tirava-se a dita rolha e por essa estrutura tubular saía. Não vejo, enfim, outro tipo de coisa. Há coisas mais recentes depois, mas já feitas em folha de Flandres, em que apresentam nitidamente um andar com orifícios e depois uma parte de baixo que servia para essa mesma finalidade. O último comentário, portanto, quando falou, portanto, na questão do transporte, portanto, quer das matérias-primas, quer dos produtos finais, e nós sabemos, muitos, que o Guadiana foi uma estrada enorme, até muito acima do que aquilo que é hoje, portanto, o teste também. Vi há dias, portanto, no opúsculo de uma conferência preferida pelo Sr. da Política Passanha, não é o Sebastião Passanha, ou Passanha, que tem algumas publicações sobre as cerâmicas. O apelido é parecido, e ele fez uma conferência, portanto, na Escola Superior, foi no Porto, portanto, numa instituição do Porto, e depois isso foi publicado sobre a Vista Alegre. E então, mais do que um dos portos que a fábrica de Vista Alegre instalada em Ilha tinha, era a praia de Mira, que fica bastante mais a sul, e era uma outra praia pequena, um pouco mais a norte. E ele diz, portanto, que para vencer nessa parte não havia construções, eram dunas, que se tinham importado camelos do norte da África para fazer o trajeto do transporte das matérias-primas da fábrica da Vista Alegre. Um dos administradores dos Pinto Baixo teria importado do norte da África alguns camelos para fazer esse transporte pelas dunas de areia até à praia de Mira, porque nessa altura, segundo ele diz, portanto, a produção era uma produção muito grande. Portanto, aliás, tudo que fosse capacidade, portanto, utilizável de transporte, numa altura em que não havia as ferras e as estradas eram como eram, é sempre, portanto, aceitável. Perguntações. Não sei se há mais alguém que quer fazer uma intervenção. Se não, encerramos, que já vai longo. No bar lá embaixo vai-se servir uns trumos de honra. Quem quiser pode lá ir então e confraternizamos lá um pouco. Depois eu peço desculpa, às 5:15 tenho que ir a outra freguesia. Muito obrigado, Francisco. Foi um gosto e uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado então também pela vossa presença. E boa tarde.